E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Uma das maiores corridas de recuperação do brasileiro Ayrton Senna em sua carreira na Fórmula 1. No dia em que nós tivemos a última vitória do francês Alain Prost na categoria. Na mesma prova, onde nós tivemos o último enrosco nas pistas entre Ayrton Senna e Alain Prost. O Grande Prêmio da Alemanha de 1993. Essa é a nossa história de hoje. O Grande Prêmio da Alemanha de 93 era a 10ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 daquele ano, com data marcada para o dia 25 de julho de 1993, no veloz circuito de Hockenheim. Naquele momento do campeonato, o francês Alain Prost, correndo pela Williams, era o líder do Campeonato Mundial. Tinha conquistado 67 pontos até então, e já tinha conseguido abrir uma boa diferença em relação ao brasileiro Ayrton Senna, da McLaren, que era o segundo colocado, e tinha 47 pontos conquistados. O Senna que tinha liderado uma parte do Mundial lá no início do ano. Na terceira posição, Michael Schumacher, o alemão da Benetton, que vinha surpreendendo com boas performances ali no decorrer do ano, tinha 30 pontos conquistados, 2 pontos a mais que o inglês Damon Hill, o companheiro do francês Alain Prost na Williams, que vinha decepcionando e tinha apenas 28 pontos conquistados até então. Nesse momento do campeonato, quando nós passávamos da metade da temporada, visivelmente o Prost ia se encaminhando para o seu quarto título mundial. O Senna, com a McLaren, já não vinha conseguindo competir diretamente com as Williams, como ele tinha conseguido fazer no início do ano. E isso já era esperado. Ainda quando o Senna liderava o Mundial lá no início da temporada, ele mesmo falava que era só questão de tempo para essa situação mudar. Então muito se esperava ali naquele final de semana, no veloz circuito de Hockenheim, um domínio das Williams. Mas esqueceram de avisar os torcedores alemães, que lotaram o autódromo no decorrer de todo o final de semana para saudar Michael Schumacher. A Alemanha, que tinha visto em Wolfgang von Trips lá nos anos 60 e também no Stefan Beloff ali nos anos 80 a possibilidade de chegar a um título mundial na Fórmula 1, mas que as tragédias desses caras tinham impedido essas histórias de se desenrolarem, agora viam mais uma vez essa possibilidade de se aproximar nas mãos do Michael Schumacher, que já vinha andando muito desde a sua entrada na categoria lá no final de 1991 e já vinha vencendo provas ali desde 1992 dentro da categoria. E aí, por que não imaginar que Michael Schumacher poderia ser o vencedor do Grande Prêmio da Alemanha de 93? Até porque aquele bom carro da Benetton recebia ali naquele final de semana uma nova atualização do motor Ford V8. Era o Ford Cosworth Série 8, que aumentava a potência do conjunto das versões anteriores, chegando até 700 cavalos. O italiano Riccardo Patrese, testando esse motor novo da Ford em cima da sua Benetton no circuito de Paul Ricard na França, alguns dias antes ali do Grande Prêmio da Alemanha, tinha chegado a quase 340 km por hora na reta Mistral. Então a equipe toda estava muito otimista ali para aquele final de temporada, com essa nova versão de motor que a Ford vinha fornecendo. Só que o pessoal da Benetton também ficava um pouco assustado por conta de uma outra situação em relação a esse motor Ford, que vinha acontecendo ali também no mesmo final de semana do Grande Prêmio da Alemanha. O contrato de exclusividade que a Ford tinha com a Benetton para o fornecimento dos motores mais atualizados tinha terminado, e a partir de agora, a McLaren, que também recebia motores Ford, passava a receber os mesmos motores que a Benetton recebia. Ou seja, a partir de agora, os carros do brasileiro Ayrton Senna e do norte-americano Michael Andretti estariam também equipados com o Ford Cosworth Série 8. Como eu já falei algumas vezes em outros vídeos e lives aqui do canal, não foi no decorrer de toda a temporada de 1993 que a Benetton utilizou motores melhores do que o da McLaren. Por boa parte da temporada, principalmente ali na parte final, as duas equipes correram com motores iguais. E nos treinos classificatórios para o Grande Prêmio da Alemanha de 93, as Williams vinham sendo menos dominantes do que se esperava. O asfalto irregular de Hockenheim vinha atrapalhando bastante a atuação da suspensão ativa da Williams, principalmente porque aquele carro era mais baixo do que os demais carros do grid, e eles vinham batendo muito com assoalho no chão. Só que mesmo assim, deu pole position do francês Alain Prost, com o seu companheiro de equipe, o inglês Damon Hill, alinhando na segunda posição. Mesmo a Williams tendo
problemas, eles eram bem melhores do que os outros. Michael Schumacher com a Benetton conseguiu alinhar em terceiro e o Ayrton Senna com a McLaren na quarta posição, ao lado do alemão. Dos outros brasileiros que integravam o grid ali na Alemanha em 93, Rubens Barrichello com a Jordan alinhou em 17º e o Christian Fittipaldi de Minardi alinhou em 20º. Com os torcedores alemães esperando um show do Michael Schumacher ali em Hockenheim, as Williams tendo um pouco de dificuldades por conta dos problemas da suspensão ativa no asfalto irregular, e o Senna tentando tirar o máximo daquela nova versão do motor Ford em cima da sua McLaren, é que nós temos a largada para as 45 voltas do Grande Prêmio da Alemanha de 1993. O Prost larga mal demais e acaba ficando para trás logo nos primeiros metros. Damon Hill pula na frente, com o Schumacher vindo em segundo e o Senna em terceiro. Só que logo na sequência da largada, no primeiro curvão de Hockenheim, o Prost ataca o Senna, coloca o carro pela parte interna da pista e toma o espaço para buscar a freada da primeira chicane de Hockenheim na frente do brasileiro. Só que daí o Senna não tira o pé, tenta contornar lado a lado com o Prost pela parte de fora da primeira perna da chicane, e ali a gente sabe que não tem espaço para dois carros. O Senna e o Prost batem, o brasileiro sai da pista, meio que corta a curva, perde bastante desempenho, acaba rodando quando tenta tracionar o carro e retornar para a corrida, vira ao contrário na pista e precisa esperar todos os carros do grid passar por ele para poder retornar para a corrida. Agora, o brasileiro Ayrton Senna, que tinha largado na quarta posição, era o 26º colocado do Grande Prêmio da Alemanha de 93. E todo mundo que estava acompanhando ali na época pensou, já era a corrida do Senna. Não foi bem assim. Fechando a primeira volta, o Hill era o primeiro, com o Prost em segundo e o Schumacher em terceiro. O Hill tinha uns 2 segundos de vantagem para o Schumacher, que tinha uns 4 segundos de vantagem para o Prost. O Prost tinha ficado mais para trás porque ele perdeu tempo ali naquele enrosco com o Senna, e logo para frente, logo após o enrosco que ele teve com o Senna, o Prost acabou cortando uma curva do circuito, até para evitar uma colisão com a Ligier do Martin Brundle, que também tinha cortado a curva na perna anterior da chicane. E ainda fechando a primeira volta, na primeira passagem pela linha de chegada, o Senna já era o 20º colocado. De 26º ali, na primeira chicane de Hockenheim, o Senna ganhou 6 posições até a linha de chegada. 2 de 2 carros que abandonaram, o Eric Comas e o Andrea De Cesaris. E 4 que ele conseguiu passar na pista. Quem vinha bem nesse início de prova era o Christian Fittipaldi. Na segunda volta de corrida, o Fittipaldi, que tinha largado em 20º, cruzava na 14ª posição. E o Barrichello, nesse momento, era o 16º colocado. Tinha ganhado uma posição em relação à largada. Lá na frente, o Prost começava a apertar o ritmo para se aproximar do Schumacher. O Damon Hill liderava com facilidade, mas a transmissão mostrava mesmo era Ayrton Senna, fazendo uma ultrapassagem atrás da outra, como se estivesse brincando na pista de Hockenheim. Na volta 4 de corrida, o Senna já passava pelo Rubinho e assumia a 16ª posição. Em 4 voltas, o Senna saiu de 26º para 16º, e ia fazendo ultrapassagens com manobras impressionantes, muitas feitas em pontos do circuito que não eram locais para ultrapassar. Na volta 5 de corrida, o Prost encosta no Schumacher, e uma volta depois, na volta 6, o francês já era o segundo colocado, já botava a Williams do lado da Benetton do alemão e assumia a segunda posição. E quem seguia impressionando era Christian Fittipaldi, que ia evoluindo na corrida e ia se aproximando do top 10. Só que aí na volta 7 de corrida, o Fittipaldi caía para a 12ª posição, porque o Senna já fazia a ultrapassagem em cima do seu compatriota. Sim, com 7 voltas de corrida, o Senna tinha saído da 26ª posição e era 11º. Enquanto isso, lá na frente, o Prost encostava no Damon Hill e começava a brigar pela primeira posição. Ainda na volta 7 de corrida, no mesmo ponto em que o Prost passou pelo Schumacher, o francês deixa o seu companheiro de equipe para trás e assume a liderança do Grande Prêmio da Alemanha de 93. Tava andando demais o francês ali na Alemanha. Na volta 8 de corrida, o Senna já era 10º colocado. Prost primeiro, Hill segundo, Schumacher terceiro. Senna 10º, Fittipaldi 12º, Barrichello 14º. Chegando na volta 10 de corrida, a direção de prova dá uma penalidade pro francês Alain Prost. O francês teria que fazer um stop and go de 10 segundos, por ter cortado a chicane lá no início da prova, logo após o enrosco com o Senna, junto com o Martin Brundle da Ligier, que também tomou uma punição, também teve que fazer um stop and go. Não é só de hoje que os limites de pista causam alvoroço na Fórmula 1. Olha aí, ó, 1993, e os limites de pista causando transtorno pro francês. Aí o Prost fica 10 segundos parado ali no pit lane e retorna pra pista na 6ª posição. Agora o líder da prova era Damon Hill, e o Prost já via no seu retrovisor
a McLaren do Ayrton Senna, porque agora o Senna era o 9º colocado. Entre o Alain Prost e o Ayrton Senna, nós tínhamos as duas Ferraris, do francês Jean Alesi e do austríaco Gerhard Berger, e os 4 carros estavam próximos na pista. Nos retões de Hockenheim, nós víamos ali a Williams do Prost, as duas Ferraris e a McLaren do Senna logo atrás. E aí quando passávamos das 10 voltas de corrida, nós tínhamos o Damon Hill em primeiro, com o Michael Schumacher em segundo, o inglês Mark Blundell da Ligier em terceiro, o companheiro do Blundell na Ligier, o Martin Brundle, que também estava ali no meio do bolo dos primeiros, já tinha parado para fazer o seu stop and go, para pagar a sua penalização, já tinha caído mais para trás. O Ricardo Patrese com a Benetton era o 4º colocado, o Alain Prost era o 5º, o Jean Alesi o 6º, o Gerhard Berger o 7º e o Ayrton Senna o 8º colocado. E aí o Prost passava a virar muito rápido na pista. Na 14ª volta de corrida, o francês passa pelo Ricardo Patrese e assume a 4ª posição da prova, enquanto o Senna colava no Berger e começava a brigar pela 7ª posição. Aí o Jean Alesi faz a sua parada para troca de pneus e o Senna automaticamente sobe para 7º, ganha a posição do francês. E vinha coladaço no Berger, embutido na traseira da Ferrari. Só que aí a coisa era mais complicada. Não era bem assim para conseguir passar o Berger, principalmente porque aquele motor V12 da Ferrari rendia bem demais. Nos trechos de alta ali de Hockenheim era muito difícil de pegar a Ferrari. Na 15ª volta de corrida nós tínhamos Hill em primeiro, com Schumacher em segundo, Blundell em terceiro, Prost em quarto, Patrese em quinto, Berger em sexto, Senna em sétimo. Christian Fittipaldi era o 10º colocado e Rubens Barrichello o 13º. Damon Hill ia abrindo uma grande vantagem na liderança e todos começávamos a imaginar que o inglês ia de vez se encaminhando para sua primeira vitória na Fórmula 1. Ele rendia muito mais do que o Schumacher, que era o 2º colocado, e o Prost, que podia ameaçar sua vitória, que tinha equipamento e braço para isso, era o 4º colocado da corrida nesse momento. Na volta 16 de corrida, o Schumacher deu uma travada absurda nos seus pneus, na freada de uma das chicanes de Hockenheim, e aí acaba tendo um furo em um dos pneus. O alemão precisa parar e fazer uma troca para poder continuar na corrida. Logo na sequência, o francês Alain Prost passa pelo Mark Blundell, e aí o Prost já era 2º colocado. Além da posição do Blundell, que ele passou na pista, ele ganha a posição do Schumacher, que fez o pit stop. E aí nós tínhamos Hill, Prost, Blundell, Schumacher, Patrese, Berger e Senna. E não tinha jeito do Senna conseguir passar pelo Berger. Na volta 18 de corrida, o Schumacher passa pelo Blundell e sobe para a 3ª posição. E aí o Senna e o Berger têm uma briga ferrenha na pista. O brasileiro decide ir de vez para cima do austríaco para tentar buscar a posição. E por várias vezes parecia que os dois iam se enroscar. Parecia que os dois iam bater e que essa batida não ia ser pouca coisa. Tava insana a briga dos dois. Só que como o Senna não conseguia ganhar a posição do Berger na pista, aí ele resolve fazer uma parada para troca de pneus, na 21ª volta. Faz uma parada muito rápida, 4.8 segundos. Era o novo recorde de tempo de uma parada para troca de pneus na Fórmula 1 até aquele momento. E após a parada, o Senna retorna para a pista na 9ª posição, logo atrás do Christian Fittipaldi, que era o 8º colocado. Corrida sensacional do Fittipaldi ali na Alemanha. Logo em seguida, o Senna passa pelo Fittipaldi e também pelo Johnny Herbert da Lotus. E aí volta para a 7ª posição na pista, ainda antes da volta 25 de corrida. E quem ia andando muito bem nesse momento era Michael Schumacher. Ele se mantinha próximo do Alain Prost. O Prost não conseguia abrir mais de 2 segundos para o alemão e vinha dando um show ali em Hockenheim. Mas quem mandava na corrida era Damon Hill, que tinha mais de 20 segundos de vantagem para o 2º colocado, que era o seu companheiro de equipe, o Alain Prost. Chegando na volta 30 de corrida, nós temos uma das brigas mais sensacionais dessa prova. Briga pela 4ª posição da corrida, entre o Mark Blundell e o Gerhard Berger, com direito a algumas trocas de posições entre um e outro, um dando troco em cima do outro, carro botando roda na grama para fazer ultrapassagem, ameaças de um jogar o carro em cima do outro quando chegavam nas freadas. Tava a coisa mais linda de se acompanhar. É o tipo de disputa que dá gosto de se ver. Com essa briga dos dois ali na pista, o Patrese e o Senna, que estavam mais para trás, chegam neles. E quando nós íamos ter 4 carros embolados ali para brigar pela 4ª posição, o Mark Blundell passa pelo Berger e dispara. E aí o Berger fica vendido pro Patrese e pro Senna. O Berger já não tinha mais pneus em cima da Ferrari. Ele não conseguia manter um bom ritmo na pista. O Senna, que vinha atrás, se aproveita dessa situação, bota do lado do Ricardo Patrese, faz a ultrapassagem e logo na sequência bota do lado do Berger e passa pelo austríaco também. 2 manobras de gênio do Senna ali naquele momento da corrida,
para assumir a 5ª posição da prova. Na volta 32 de corrida, o Michael Schumacher, vendo que, mesmo andando tudo que ele podia, ele não conseguia chegar nas Williams, o alemão resolve parar e fazer mais uma troca de pneus. Com essa troca ele não perderia a sua posição na pista e praticamente garantia um pódio. Na volta 33 de corrida, o Jean Alesi da Ferrari passa pelo Christian Fittipaldi na pista, que passava a ter problemas no escapamento da sua Minardi, além de não ter feito troca de pneus. Agora, o Alesi era o 9º e o Christian Fittipaldi caía para a 10ª posição. E o Rubens Barrichello vinha em 12º nesse momento. Uma corrida mais discreta do Rubinho, mas bem constante. Na volta 35 de corrida, nós tínhamos o Damon Hill em primeiro com o Alain Prost em segundo, os dois mantendo um ritmo muito forte. O Schumacher era o 3º com o Blundell em 4º e o Senna em 5º. Ricardo Patrese vinha na 6ª posição. E o Senna não conseguia chegar no Blundell. Ele tinha desgastado bastante os pneus para conseguir chegar até ali. E aí ele até tentava buscar a Ligier na pista, mas o Blundell tinha mais pneus e conseguia se defender bem. Sem contar que aquela Ligier era equipada com um motor Renault e nas partes de alta rendia mais do que a McLaren. Na volta 37, o Rubens Barrichello abandona a prova com um problema em um rolamento de uma das rodas da Jordan. Era fim de prova para o brasileiro ali na Alemanha em 93. Na volta 40 de corrida, o Michael Schumacher faz a volta mais rápida do Grande Prêmio da Alemanha, para a festa da torcida alemã em Hockenheim. Mas quem vinha fazendo a festa mesmo era Damon Hill. A corrida ia chegando no final e o inglês se encaminhava tranquilamente para sua primeira vitória na Fórmula 1. Na volta 42, o Senna vai para os boxes e faz mais uma troca de pneus. O carro começava a dar indícios de que podia ter um pneu furado ou algum pneu prestes a estourar. Para garantir a integridade do equipamento nas últimas voltas, o Senna faz uma troca de pneus, ele não perde a posição na pista, volta para a corrida ainda como 5º colocado. E aí nós nos encaminhávamos para completar as 45 voltas do Grande Prêmio da Alemanha de 1993, com o inglês Damon Hill cruzando a linha de chegada na primeira posição e buscando a sua primeira vitória na Fórmula 1. Opa, pera aí, não foi bem assim. Faltando pouco mais de uma volta para o término da corrida, estoura o pneu traseiro esquerdo da Williams do Damon Hill. No melhor estilo Nigel Mansell Adelaide 1986. Tá bom, com um pouco menos de emoção. Um bom pouco menos de emoção. Escapava por entre os dedos do Hill a sua primeira vitória na Fórmula 1. Era mais um azar do inglês na temporada. Ele já tinha sido acometido desses azares antes. Vide a prova anterior, o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 93. E aí, quem cruza a linha de chegada em primeiro é o francês Alain Prost, que chegava à sua 51ª vitória na Fórmula 1, ampliando o recorde de vitórias conquistadas por um piloto até então e dando um enorme passo na busca pelo seu 4º título mundial. Michael Schumacher cruza a linha de chegada na 2ª posição para a festa da torcida alemã em Hockenheim, e o Mark Blundell em 3º com a sua Ligier. Ayrton Senna chega em 4º, fechando uma das melhores corridas de recuperação da sua carreira na Fórmula 1. De 26º, ali na primeira curva de Hockenheim, o Senna buscou uma bela 4ª posição. Christian Fittipaldi chegou em 11º com a Minardi, uma boa 11ª posição do Christian Fittipaldi ali em Hockenheim. Seria ali a última vitória do francês Alain Prost na Fórmula 1. Ele buscaria o seu tetracampeonato mundial ali nas últimas etapas da temporada de 93, mas sem buscar mais vitórias. Última vitória do francês exatamente na corrida em que nós tivemos o último enrosco, a última batida entre Senna e Prost nas pistas. De alguns acidentes e enroscos entre os dois que ficaram marcados na história da Fórmula 1, como Suzuka 89 e 90, e outras batidas de roda e disputas ferrenhas entre os dois, essa aí, logo após a largada do Grande Prêmio da Alemanha de 1993, foi a de encerramento. A última batida na pista entre os dois maiores rivais que a Fórmula 1 já viu correr. Os dois ainda tiveram alguns bons duelos ali na reta final de 93, sem se enroscar, sem trocar tinta, mas botando o carro lado a lado e fazendo boas disputas. Só que, como vocês já sabem, esses são assuntos para outros episódios aqui do canal.